Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, com muito carinho que eu chego na sua residência, me delicio de um gostoso cafezinho, mas em especial sempre com a preocupação de lhe manter bem informado nesse momento de pandemia, momento de isolamento social, momento em que você deve sim continuar em casa, porque afinal de contas o coronavírus ainda anda solto por aí, nós precisamos sim tomarmos os nossos devidos cuidados. E ficando em casa e ligado no nosso programa, você pode ficar tranquilo que você vai ficar sempre bem informado. Hoje nós vamos conversar com a médica uroginecologista, doutora Cíntia Correia. Vamos falar sobre um tema bem em voga, um tema bem importante nesses momentos atuais, que são os métodos contraceptivos e a gravidez meio à pandemia. Doutora Cíntia, primeiro eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso programa, trazendo esse tema tão relevante nesse momento em que as pessoas estão em casa, um momento muito oportuno. Então, é uma honra conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda. A satisfação é minha em poder ajudar a informar a população caririense sobre os métodos contraceptivos. Muito importante a gente aprender a se cuidar, fazer uma escolha certa, e agradeço a oportunidade. Que bom. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal aqui, até porque esses meios contraceptivos envolvem geralmente a gente imagina a mulher. É comum imaginar a mulher ter esses cuidados contraceptivos, né? Porém, no decorrer do programa, nós vamos saber que não só depende delas, né? Mas, doutora, é muito comum o método do uso da pílula, né? Isso é tradicional, é antigo, é comum. Existem outros comuns também que podem ser usados? Existe. A pílula concepcional, ela foi a pioneira na introdução dos métodos hormonais. Quando ela surgiu, foi na década de 60, e ela tinha a premissa de trazer liberdade sexual feminina. E cumpria muito bem seu papel. Quando ela surgiu, tinha uma dosagem muito maior do que as pílulas de hoje em dia, e foi, vamos dizer assim, uma abertura de portas para que os métodos novos fossem surgindo, e hoje em dia não existe apenas a pílula. Inclusive, existem métodos muito melhores e com muito menos efeitos colaterais e muito mais cômodos, que você não precisa tomar todos os dias. Mas a pílula ainda está muito em uso. Muito bem. Doutora, a senhora disse que quando surgiu na década de 60, ela tinha um índice, digamos assim, seria um índice de produtos químicos a fim de prejudicar, ou seja, ao ponto de prejudicar a mulher, não? Não, ela não chegava a prejudicar, a provocar alguma doença, algum câncer, alguma coisa, não chegava a aumentar os índices disso, porque estamos falando de mulheres jovens, diferente da menopausa, né, que aí já é outro assunto. Mas a dosagem ela não prejudicava a ponto de trazer doenças, câncer, hormônio dependentes, como de endométrio, de mama, porém ela trazia muitos avanço da farmacêutica, foi vendo que, às vezes, uma dosagem menor tem o mesmo efeito na concepção do que uma dosagem grande. Então, é a menor dose eficaz para fazer a contracepção. Quando ela surgiu, não existia isso de alta dosagem, baixa dosagem. Surgiu e pronto.
Com o decorrer dos estudos, da evolução da indústria farmacológica, foi reduzindo a quantidade do hormônio, e hoje em dia nós classificamos em alta, que não existe mais, em média, em baixa e em baixíssimo. Tanto a de baixa quanto a de baixíssima praticamente tem o mesmo índice de falha. Então, a diferença é mais nos efeitos colaterais do que na contracepção. Doutora, essa pergunta eu ia lhe fazer no decorrer do programa, mas é importante fazer nesse momento, já que nós estamos tratando de pílulas, né, de medicamento que as pessoas fazem uso com muita frequência. As mulheres devem consumir a pílula de forma desordenada, não, mas sem orientação médica? De maneira nenhuma. Apesar dela não trazer muitos efeitos deletérios, muitas doenças ruins, mas ela tem contraindicação absoluta em alguns casos. A pílula combinada, que é aquela com estrogênio e progesterona, ela é contraindicada em mulheres hipertensas, por exemplo, em mulheres fumantes, em mulheres que têm alguma doença no fígado em atividade, em mulheres que já tiveram trombose, que estão com trombose agora. Então, é uma contraindicação absoluta. Se a mulher ela tem uma trombofilia, se ela é hipertensa, se ela é fumante, se ela tem, inclusive, enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que tem a aura, que tem todos aqueles sintomas pré-enxaqueca e pós-enxaqueca, ela não pode tomar essa pílula combinada por conta do estrogênio. É contraindicado. Pode ter trombose, pode ter acidente vascular cerebral, é contraindicada. Não, de maneira nenhuma, pode fazer uso sem indicação médica. Muito bem. Essa pergunta sempre é peculiar, porque é comum se chegar na farmácia e pedir um medicamento e usar sem nenhuma orientação médica, e eu tento levar essa informação ao nosso telespectador para combater isso, né? Inclusive também a busca aleatória no Google, né? Vamos procurar aqui na internet, será que esse está certo? Isso aí também é um procedimento combatido, né, doutora? Né, de maneira nenhuma. Antes de você escolher qualquer método contraceptivo, que seja ele pílula ou não, você precisa consultar um especialista para saber se você tem as contraindicações absolutas. São os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é protocolo. Isso é em todo lugar do mundo, nós seguimos essas regras da OMS. Doutora, o critério para o profissional de saúde indicar o uso de uma pílula, ela é voltada mais depois da anamnese feita com o paciente, porque cada um tem suas regras distintas, é isso? Exato. As pílulas, elas têm as contraindicações absolutas, assim como os DIUs. Então, depois da história clínica da mulher e através do exame físico, a gente vai excluir as contraindicações absolutas e outra coisa, o estilo de vida da mulher. Porque se for uma mulher que ela não vai conseguir tomar as pílulas todos os dias, se ela vai esquecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, esse método não é para ela. Existem outros métodos de longo prazo. Ela quer engravidar e fica dizendo que esqueceu, né, doutora? Mas vamos lá. Doutora, a pílula a senhora falou que era a mais comum, e eu lhe pergunto, existem outros, então? A senhora falou no DIU. Existem outros métodos, e, inclusive, os hormonais injetáveis também, os adesivos, os DIUs, o implante contraceptivo, que é o índice de menor falha dentre todos os métodos. Todos esses métodos hoje nós temos disponíveis, e graças ao grande passo que tivemos na década de 60 com a invenção da pílula anticoncepcional oral, né? Mas, felizmente, nós não temos apenas ela. Para quem é esquecida, para quem tem contraindicações formais, para quem tem uma vida corrida, para quem tem alguma doença que não pode
utilizá-lo, nós temos outros métodos hoje em dia. Muito bem, mas tem algum mais seguro do que o outro, assim, mais eficaz do que o outro? Tem. Nós usamos o índice de Pearl, que é o índice de falha. O que é esse índice de falha? Esse índice de falha é o número de gravidezes que aquele método, mesmo usando corretamente, o número de gravidezes que nós temos a cada 100 mulheres durante um ano de uso do método. Ou seja, traduzindo, é o índice de falha, é a porcentagem de falha daquele método. E a pílula, apesar de ser bastante segura, o índice de falha dela é de 0,3% a 3%, nós temos o implante contraceptivo de progesterona, que dura 3 anos, e o índice de falha dele é 0,05%, ou seja, é menos de 1%. Inclusive, uma observação a respeito dele é que o índice de falha dele é ainda menor do que a laqueadura tubária, que é de 0,5. Ele é 0,05. A vasectomia é 0,1. Laqueadura é 0,5, que pode recanalizar espontaneamente, a natureza decidir juntar de novo as trompas, né? E ele é 0,05. Muito bem. É um método invasivo, por exemplo, o DIU, a laqueadura, dentre outros aí que a senhora citou, são métodos, de certa forma, invasivos. Pode trazer algum problema na saúde da mulher, doutora? Vamos lá. A laqueadura tubária feminina, ela é uma cirurgia, né? Não tem outra maneira de fazer. Nós temos a via aberta, que tem que realmente abrir, e hoje em dia nós temos as cirurgias minimamente invasivas, que é pela via laparoscópica, a famosa câmerazinha pelo umbigo, né? É uma via que nós não temos disponível no SUS. A via aberta ainda temos disponível no SUS. Quais os riscos? Os riscos são os riscos de toda cirurgia. Para a mulher se preparar para uma laqueadura, ela tem que fazer os exames pré-operatórios. Então, a laqueadura eu considero, sim, bem invasivo. Esses outros, apesar de ser um método que você coloca um dispositivo dentro do útero, né, como o DIU, o implante, que você faz um furinho no braço, nem se compara à laqueadura tubária, em termos de ser invasivo, né? A laqueadura tubária é uma cirurgia, então, realmente, ela traz os riscos cirúrgicos, mas os outros métodos, DIU, implante, não tem risco cirúrgico. Muito bem. A minha convidada de hoje é a médica uroginecologista, doutora Cíntia Correia, brilhantando o nosso programa, falando sobre os métodos contraceptivos, e o apoio é da Rede de Óticas Santa Isabel. Um grande abraço a todos que fazem as óticas Santa Isabel. Doutora, a senhora falou nesse aspecto, uma curiosidade, as mulheres hoje, nos dias atuais, evitam filhos, evitam a gravidez. Em virtude de quê? Da vida cotidiana hoje, que é bem diferente de dias passados? Sim, com toda certeza. As mulheres hoje, elas estão no mercado de trabalho. Eu vou dizer assim, uma curiosidade. Sempre eu dou aula numa pós-graduação na URCA. E toda vez eu levo uma foto de uma tia minha e da minha mãe. E eu falo como foi diferente. A minha tia, ela teve 5 filhos, todos em casa. A minha mãe só teve 3. E teve escolha. Escolheu ter no hospital, ter uma assistência médica hospitalar. A minha avó, mãe da minha mãe, teve 16 filhos. Então, só. Então, você já vê a diferença com o passar das gerações. A minha avó ficou viúva muito jovem, então, com certeza, ela só não teve mais, porque ela ficou viúva. Não era raro a gente ver uma história, antigamente, de uma mulher que faleceu no parto, de tanto que tinha, né? Às vezes tinha hemorragia pós-parto e não era controlada. E já as minhas tias e a minha mãe são mulheres que trabalham, que têm uma vida social, que têm uma vida além da família. Então, os métodos contraceptivos é basicamente a demanda da vida moderna.
A mulher, ela precisa estar no mercado de trabalho, ela precisa fazer a economia girar, ela precisa estar ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, botando dinheiro em casa. Então, é outra realidade, né? E graças a opções, graças a os métodos contraceptivos, a evolução da indústria farmacêutica e da medicina. Bem, que bom, que bom. Eu acho que isso, quero parabenizar as mulheres, porque isso é uma evolução, de certa forma, muito grande para o público feminino, né? Esse aspecto da inserção, da equiparação, que eu sou a favor, né? Da equiparação, não haver essa distinção entre homem e mulher no aspecto em todos os meios sociais, no meio do trabalho, em todos os aspectos, deve sim ser posto cada vez mais. E a mulher é como dizem, ele faz 10 coisas ao mesmo tempo e não erra nenhuma. Se o homem fizer 2, uma sai errada. Né? Mas vamos lá, vamos lá. Nós vamos chegar lá, pertinho das mulheres. Doutora, uma das coisas assim que mais me preocupa, eu já lhe perguntei isso, mas é bom reforçar sempre ao nosso telespectador, o uso sem orientação médica. Isso não deve acontecer. Né? Isso, eu insisto sempre nos programas de saúde, que a gente conversa com os profissionais de saúde, eu sempre insisto demais nessa pergunta. E o outro ponto é, eu não. A mulher deve usar um método, uma pílula, por exemplo, que a minha vizinha usou, e isso, eu não estou com condições de comprar, eu não posso ir no médico, eu não tenho tempo, eu vou usar esse aqui porque eu não quero engravidar. Isso deve acontecer, doutor? Não deve. Cada mulher é um universo à parte. Então, fora os efeitos colaterais de cada método, até a própria orientação do profissional quanto ao uso, essa mulher deve ter. Só para você ter uma ideia, algumas pílulas, elas vêm a cartela com 21 comprimidos. Outras, que só tem um tipo de hormônio, que é a progesterona, ela vem com 28. Então, como é que ela vai saber como é que ela usa? A pausa, primeiramente, fora os critérios que eu já lhe disse, de contraindicações formais, de contraindicações absolutas da OMS, nós temos que descartar as doenças que contraindicam aquele hormônio, né? Primeiro de tudo. Depois, avaliar a necessidade da vida cotidiana dela. E depois, optando por aquele método, a gente tem que ensinar ela a usar. Se é uma coisa de uso diário, como é que ela vai saber fazer as pausas? É por isso que não é raro chegar, às vezes, gestante, dizendo, eu engravidei tomando pílula. Engravidou tomando a pílula errada, né? Sem dar as pausas, ou então, não tem problema emendar uma na outra, mas o problema maior é a pausa, dar a pausa errada. É melhor que emende uma na outra do que dar a pausa errada. Muito bem. Tem orientação? Não tem. Não adianta, né? Não tem como. Doutora, isso é um assunto que deve ser discutido em família. Eu quero que a senhora me responda isso no próximo bloco, porque agora eu vou falar na água mineral São Geraldo. Grande abraço a todos que fazem água mineral São Geraldo. Doutora, por falar em água, a senhora tem aí uma água ao seu lado? Sim. Então vamos nos deliciar. E o cafezinho também está ao seu lado aí, cafezinho com leite? Sempre, cheio. Que maravilha. Doutora, é o seguinte, eu quero, em breve, a senhora nos estude do nosso programa para a gente gravar um programa presencial, que eu quero lhe servir o meu cafezinho, viu? Eu aceito. Pronto. Quer conhecer um pouco mais sobre os métodos contraceptivos? É só continuar ligado. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica uroginecologista, doutora Cíntia Correia, ela que nos proporciona uma verdadeira aula sobre os métodos contraceptivos, como usar, as fórmulas, o que você deve usar, quais os tipos que lhe é cabível, né? Você que é uma senhora que pretende assim fazê-lo.
procure sempre, segundo as orientações da doutora Cíntia, procure sempre um profissional de saúde e tenha os cuidados. Afinal de contas, é a sua saúde. E dela você deve, acima de tudo, ter muito cuidado. Então, doutora Cíntia, isso é um assunto que devemos conversar. Antigamente era um tabu, né? Conversar sobre esse assunto. Tempos passados era um problema sério. E hoje, podemos conversar, a relação entre mães e filhos, pais e filhos devem ter, isso deve ser assunto da mesa? Claro. Eu sou uma defensora da conversa, primeiramente em família. Eu acho que todas as coisas evitáveis, né, são evitáveis porque a gente tem que ter a orientação antes. Se você não tem a orientação, como é que você sabe evitar aquilo? Então, durante um relacionamento, uma relação, você não tem só uma gravidez, você tem doenças, né? Eu acho que tem que ter essa abertura, tem que ser conversado. Inclusive, eu apoio, eu não acredito que seja estímulo a nada as meninas adolescentes irem a uma primeira consulta ginecológica logo antes de ter relação. Eu acho que é imprescindível e fico muito feliz quando isso acontece. Teve um dia que eu falei até no meu story, falei a respeito de um caso de uma menina adolescente que me procurou ainda antes. Então, eu acho que isso aí deveria ser, não ser uma exceção, ser uma regra. Todas deveriam procurar uma ginecologista de confiança para ter uma orientação ainda antes de iniciar a vida sexual. Doutora, desde quando? Porque hoje eu lembro de um passado recente que as adolescentes começavam o seu ciclo menstrual a partir de 15, 16 anos. Hoje me parece que 11, 12 anos, né, já se começa. Então, a partir de quando ela deve procurar, o que a mamãe ou o papai deve levar essa jovem, essa criança a um profissional de saúde? A nossa sociedade, que é a FEBRASO, não coloca uma idade limite para procurar o profissional, tá? Não coloca uma idade a partir de tantos anos. Tem todas as regras de confidência, de sigilo médico para adolescentes, isso aí já é regra, a gente já tem algumas regras para se embasar e seguir o que a sociedade manda. Mas tão logo a menina comece a apresentar dúvidas, mudanças no corpo, ou menstrue a primeira vez e não saiba muito bem o que é que está acontecendo, às vezes o ciclo nas primeiras menstruações são ciclos irregulares, e às vezes ela precisa tomar as pílulas, não para contracepção, mas para regular o ciclo, então, a para pílula evitar sangramento. Essa pílula tem Tem. também essa função, né, de regular o ciclo menstrual. Tem também. Tem também. Tem também. Ciclos extremamente irregulares. Às vezes aparecem adolescentes para mim que começaram a menstruar e ficam menstruadas 20 dias. Atrapalha a vida delas. Às vezes faz natação, às vezes pratica esporte, às vezes vaza na roupa e passa vergonha na escola, isso é constrangedor. E dá também anemia, de tanto perder sangue, as hemorragias vão provocando anemia ferropriva, anemia por conta da menstruação. Claro que isso não é regra, acontece poucas vezes, né? Mas quando acontece, a gente tem que lançar mão de uma medicação. Como nunca teve relação, não vai poder colocar um DIU, a pílula acaba sendo a nossa escolha na maioria das vezes. Muito bem. Ô, doutora Cíntia, eu quero fazer uma pergunta agora inversa. Tá. Os pais procuram os filhos para conversar. E quando os filhos devem, porque adolescente, muitas vezes criança ainda, né? Para conversar com a mamãe ou com o papai sobre esse assunto é tão difícil, né? É melhor conversar com a coleguinha, com a amiguinha. Isso deve ser algo que deve ser desbravado, deve ser destruído, né? É bem difícil. É porque cria um tabu na cabeça das pessoas que conversar sobre essas coisas, às vezes, vai estimular a iniciar a vida sexual, né? Vai estimular, não, a menina de 13 anos, eu vou estimular. Então, primeiro de tudo, você tem que quebrar isso, não vai estimular nada. Pelo contrário, você vai informar
e vai, inclusive, falar a respeito do que vem junto do início de uma vida sexual. Doenças, filhos, responsabilidades. Então, a grande parte das gestações na adolescência é justamente por conta de falta de orientação. Raramente, quando tem uma adolescente bem informada, ela toma a iniciativa de ter logo relação sexual muito cedo, né? Geralmente, ela avalia mais, posterga mais, pensa mais. Quando toma essa decisão, acontece de uma forma mais correta, mais pensada, mais planejada. Doutora Cíntia, a senhora falou em doenças, eu lhe pergunto, as doenças que existem no decorrer, enquanto a mulher toma as pílulas ou outro método, elas podem interferir, por exemplo, na contracepção, considerando que ela está tomando essa medicação, a pílula, e teve uma outra doença e vai tomar outra medicação. Esse bate-papo com o médico deve ser constante e, primeiro, pode atrapalhar e, segundo, deve estar sempre atento com... São médicos distintos, por exemplo, devem estar sempre havendo essa interligação? Sim. Vou só citar alguns exemplos. A pílula, muita gente acha que os antibióticos que tratam as DSTs interferem na pílula. A grande verdade é que a maioria dos antibióticos não interfere, mas alguns sim. Então, ela tendo o acompanhamento do profissional, vai saber exatamente quais interferem, né? E algumas doenças sexualmente transmissíveis também são contraindicações à colocação de DIU, por exemplo. Se tiver com alguma doença, corrimento com gonorreia, clamídia, que a gente chama de infecção pélvica, por conta de corrimento, por conta de endometrite, não pode colocar o DIU, tem que esperar esfriar aquilo, esfriar o caso, que a gente diz, é tratar o caso, tomar os antibióticos, tratar o parceiro, aí sim, quando tiver com o caso solucionado, coloca. Vou só citar alguns exemplos de algumas medicações que interferem na pílula, que eu acho que é importante, porque muita gente às vezes toma. O fenobarbital, o Gardenal, tá? Ele interfere diretamente no efeito, reduz o efeito dos anticoncepcionais orais. Se a paciente ela usa o fenobarbital, se ela usa esse tipo de medicação, ela já tem que usar outro método. Ela tem que procurar usar o DIU. E acho importante também frisar que há um único método que evita as infecções sexualmente transmissíveis, evita você contrair essas infecções, é a camisinha. A pílula não vai evitar, o DIU não vai evitar, o implante não vai evitar. Então, a camisinha, tanto masculina quanto feminina, é o único método que evita IST, né, infecção sexualmente transmissível. Muito bem, que legal essa nossa aula hoje com a doutora Cíntia Correia, ela que é médica, uroginecologista, apresentando o nosso programa de hoje. Grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Doutora Cíntia, é bom falar de mulher, né? Dizer que deve usar os métodos contraceptivos e etc. E o homem? Deve usar também? Existem métodos para o homem? A gente só pensa na mulher, né? Que é a mulher que deve tomar essas providências. O que fazer com o homem? Eu fiquei nervosa agora, porque assim, é uma coisa realmente, caguejei agora, fiquei nervosa. Porque geralmente, assim, é uma das grandes críticas que nós fazemos, né, enquanto sociedade, e principalmente as mulheres, principalmente hoje em dia as mulheres do mercado de trabalho, é que os métodos contraceptivos, eles são voltados para a mulher, né? Mas se você for parar para pensar, a mulher, ela engravida e depois que ela engravida tem período do puerpério, que também a ovulação fica inibida, enquanto ela estiver amamentando, fica inibida, mas o homem, ele pode engravidar uma mulher a qualquer momento. A qualquer momento, o homem pode engravidar uma mulher e não existe dia fértil. E não existe idade. A qualquer idade, ele pode engravidar uma mulher. A mulher, depois da menopausa, já não é mais fértil. E o homem não, qualquer idade.
Então, eu não vou saber lhe responder o porquê de realmente a indústria não ter se voltado para os homens, né? Porque, assim, até a lei da esterilização, o pessoal pensa, quando pensa lei da esterilização, já pensa em laqueadura, mas nós temos a vasectomia. Nós temos a vasectomia. Eu vou só lhe dizer o índice de falha, que a laqueadura, eu até anotei aqui, a laqueadura de 0,5 e a vasectomia 0,1. A vasectomia é ainda mais seguro do que a laqueadura, o índice de falha da vasectomia. Eu acho que a conscientização do homem, né, o uso do preservativo, eu acho que são os meios mais práticos de usar como método anticonceptivo, né? Eu acho que a conscientização do homem, já que não quer assumir, alguns, né, não querem assumir suas responsabilidades, que faça uso desses meios para evitar a visita à justiça, né? Exato. Evitar visita. Ô, doutora, existem, por exemplo, é comum se comentar no meio alheio à medicina ginecológica, ao meio profano, né? Nós conversarmos sobre o que a mulher que tomou pílula ou método conceptivo antes, por muito tempo, não engravida mais. Isso procede ou é mito? Não, isso é mito, tá? A mulher, quando ela faz uso crônico, a única coisa que acontece é assim, é que se ela tiver algum problema, se ela tiver um problema, a pílula, ela só vai fazer com que você descubra esse problema tarde, né? Vamos supor, se ela tem um problema de síndrome dos ovários policísticos, anovulação, que pode levar a dificuldade de gravidez, e ela faz uso da pílula 10 anos, 11 anos, quando para e ela vai tentar engravidar, é que ela nota que ela tem esse problema. Mas a pílula, ela não leva a esse tipo de problema. Nenhum anticoncepcional leva à redução da fertilidade quando para de tomar o método. A fertilidade, ela volta ao normal. No próximo ciclo já é para voltar ao normal. Se você tem o problema, aquele método ele só vai mascarar momentaneamente. Quando você for tentar engravidar, é que você vai ver que você tem um problema. Pode ser utilizado dois métodos contraceptivos, doutor, ao mesmo tempo? Pode. Em alguns casos, deve, né? Os de barreira, eu acho que a sua pergunta foi mais voltada para os hormonais, né? 2 hormonais ao mesmo tempo. Sim. Mas sempre a gente diz, use o método hormonal junto com a camisinha, porque é o único que vai evitar doenças sexualmente transmissíveis. Mas nós lançamos mão de juntar 2 métodos hormonais para minimizar o efeito colateral do outro. Por exemplo, um DIU que tem sangramento, que é um sangramento que você não tem grande controle, você só tem controle se você retirar aquele sangramento de escape, que vem, que incomoda, e você sabe que é um dos efeitos colaterais do DIU medicado, você pode tentar dar uma regulada nesse sangramento com a ajuda de um comprimido. Aí você, para evitar tirar o DIU, porque o DIU hormonal ele é caro, então você faz o uso de um comprimido de baixíssima dosagem para tentar regular aquele sangramento e, quando retirar, fazer com que a mulher se adapte ao DIU. O DIU de cobre, que não é hormonal, mas tem o cobre, é medicado, ele causa hemorragia, às vezes. E se a mulher notar cólica nos primeiros meses, que é o período de adaptação, nós podemos fazer com que ela se adapte melhor usando momentaneamente uma pílula. Então, vai usar momentaneamente, vamos retirar para ver como é que ela se comporta, para não ter que tirar logo o método. Os 3 primeiros meses que tem grande chance dela ter cólicas com o DIU de cobre, nós podemos fazer conjuntamente com a pílula e depois tentar retirar para ela se adaptar. Afinal, o DIU de cobre 380, ele dura 10 anos. Então, o benefício é muito grande. Nós tentamos fazer isso. Mas o DIU,
o DIU, ele evita a menstruação mensalmente? Depende. O DIU de cobre, não. O DIU hormonal, ele tem esse efeito colateral oportuno, que é bloquear a menstruação em alguns casos. Então, consideravelmente, grande percentual das mulheres que colocam o DIU hormonal, elas vão ter uma redução do ciclo menstrual, ou elas vão ter esse sangramento de escape de vez em quando, sem muita regra. É um dos efeitos que nós tentamos orientar. A mulher que tem grande ciclo, que dura muito tempo, que sangra muito, que quer colocar o DIU medicado por isso, para reduzir, ela pode ter de vez em quando pequenos sangramentos de escape, que nós chamamos de SPOC. Mas o DIU de cobre não, ele não evita a menstruação, pelo contrário, vai menstruar todo mês e pode aumentar o fluxo. Mas a menstruação, ela não quer dizer que, a não ser que seja desordenada, ela não quer dizer que a mulher está doente por isso, né? E a menstruação Não. É um fluxo natural da mulher, né? Faz parte do ciclo natural. Importante saber que o DIU, ele não vai inibir a ovulação. A mulher vai continuar ovulando. Ele vai inibir a gravidez por outros mecanismos, né? Mecanismo inflamatório local. O DIU hormonal vai deixar o endométrio seco, vamos dizer assim, popularmente seco, vai deixar um muco grosso. Aquele muco grosso vai impedir que os espermatozoides ultrapassem o colo uterino. Então, ele vai agir de outra forma. E o DIU de cobre a mulher vai ciclar normalmente. Se ela tiver TPM, ela vai ter também, não vai reduzir os efeitos da TPM, não vai reduzir sangramento, não vai. Ele vai fazer só com que você não engravide. Durante a implantação, até o processo de acomodação, porque é um corpo estranho no organismo. A mulher colocou um DIU hoje. Existe um certo tempo de acompanhamento para ver se está tudo normal, se aquele procedimento é legal. Legal que eu diga assim, se é normal no organismo feminino, para que haja uma substituição ou uma complementação de medicação, etc. Existe um tempo assim pré-determinado? Existe um período de adaptação, tá? Os 3 primeiros meses, no caso do DIU, são os meses que você tem mais chance da mulher desistir, de 3 a 6 meses, porque ela vai notar que vai ter um pouco mais de cólica, o útero vai tentar fazer a expulsão daquele corpo estranho, então possa ser que tenha mais cólica. Tudo assim, pode ser que você coloque que você não tenha nada, e possa ser que nos primeiros meses você tenha mais cólica e mais sangramento. Então, é o período de adaptação. Ela vai passar de 3 a 6 meses para se adaptar bem, e os 3 primeiros meses é crucial. Geralmente, quando ela decide tirar, nos 3 primeiros meses mesmo. É por isso que a gente insiste, deixa mais tempo, tem um período de adaptação. Então, até 6 meses é o período que mais tem efeitos colaterais, que mais tem desistência do método. É justamente esse tempo. Nos hormonais, às vezes com mais tempo, às vezes ela se adapta bem, mas ela vai ver o sangramento de escape depois de 1 ano, depois de 2 anos, ela vai ter aquele sangramento de escape, tá lá a menstruação bloqueada, e de repente ela começa a vir o sangramento 2, 3 vezes no mês, um pouquinho, mas assim, é importuno, do nada. Então, ela vai querer tirar 1 ano, 2 anos, mas tem um período de adaptação. Doutora Cíntia Correia é a convidada de hoje do programa Café com Leite, falando sobre os métodos contraceptivos. Ela que é médica, uroginecologista e abrilhanta o nosso programa. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutora, vamos tomar mais uma água? Tá. Mais uma água, por favor. E o nosso cafezinho, café com leite. Esse café não tem nome, viu? As pessoas perguntam se tem café aqui, eu digo que você tem que ir lá no programa para saber. Quer conhecer um pouco mais sobre os métodos contraceptivos? É só continuar ligado. Nós estamos conversando com a doutora Cíntia Correia. Para você que ligou a TV
a TV Agora. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje uma aula espetacular em momentos de pandemia, né? Muita gente em casa, cumprindo as regras, né, dos que entendem de saúde, e não deixa de ter um relacionamento mais próximo, engravidar, os cuidados, tudo isso é preciso a gente aprender nesse momento, né? E o programa Café com Leite se preocupou com isso e convidou a doutora Cíntia Correia para falar sobre esse assunto neste momento tão oportuno. Um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutora Cíntia, pandemia, o pessoal em casa, é natural, comenta-se até que os relacionamentos melhoraram bastante aí. Então, veja só, as mulheres devem ter mais cautela nesse momento, no aspecto de evitarem a gravidez, doutora? Sim, inicialmente, as gestantes e as puérperas, assim como as crianças, elas não estavam nos grupos de risco. Aparentemente, no início dessa pandemia, quando a gestante pegava, não tinha grande repercussão. Com o tempo, a gente foi vendo que, de maneira nenhuma, que a doença pelo coronavírus, a Covid-19, ela é uma doença vascular também. Então, a gestante que já tem tendência a ter trombose aumenta muito mais. E ela está ali com sobrepeso, muitas engordam muito na gravidez. E o sobrepeso é fator de risco isolado para ter a doença grave. Então, inicialmente, gestante, tranquilo, né? Depois de um tempo, até o nosso Ministério da Saúde, mês passado, lançou uma nota pedindo para que se evitasse gestar, a não ser que você já tivesse algum problema, tivesse um tratamento, idade mais avançada, né? Que você evitasse gestar nesse período. E, recentemente, acabaram por liberar a vacinação na gestação, que eu acredito que já deveria ter sido liberado e já deveria ter colocado como grupo de risco, porque a mortalidade em gestante e em puérpera é alta, complica bem, né? Vai muito para a UTI, tem trombose, tem parto prematuro, tem descolamento de placenta. Então, já que se você engravidar, se cuide, tome a vacina, puérpera, tome a vacina, e para evitar os métodos contraceptivos, né? Se você puder evitar, esse momento agora não é o mais ideal. Perfeito. Temos tempo pela frente, né, doutora? E é bom sempre lembrar que o Covid continua por aqui, né? Ele não foi embora, e apesar da vacina, mas ainda o índice de contaminação ainda é muito grande, né, doutora? É, muito grande. E aqui no Cariri nós começamos a ter, tanto que ano passado eu ainda não tinha chegado em um plantão para ter uma gestante entubada. O ano passado eu passei o plantão no Hospital São Vicente, em Barbalha, no Hospital São Camilo do Crato, e até então não tinha tido nenhuma gestante tão grave. Esse ano já peguei passagem de plantão até o momento com 2 gestantes que foram entubadas e, infelizmente, uma puérpera que veio a óbito essa semana e não tiveram acesso à vacinação, né, porque não era ainda grupo prioritário. Isso é muito preocupante. Gestante, mulher jovem, não é para morrer, né? Então, isso aí é muito triste. E lembrando que o Covid não está escolhendo mais idade, né, doutora? E lembrando também que Não, a grávida não é só a vida dela, né? A vida dela é do bebê, né? com certeza. É isso mesmo. Fica um órfão, né? Porque a mãe vai ter bebê. E quando não complica antes, quando não tem descolamento de placenta, quando não tem trombose antes, parto prematuro com óbito fetal, tudo isso, hoje a gente já sabe que o Covid causa e que a vacina
não tem contraindicação absoluta nenhuma, e o risco de ter o Covid é muito maior do que o risco de tomar a vacina. Doutora, mas existe algum indicador de que a mulher grávida está mais apta a ser contaminada pelo coronavírus? Não. Contaminada, não. A falta de cuidado, né? Para ser contaminada, a gente já sabe as medidas de cuidado. Mas o fator de agravamento é sobrepeso. Obesidade, sobrepeso. Não estou dizendo que gestando em peso adequado não vai agravar, mas o sobrepeso, a obesidade é o principal fator de risco para agravar a doença. Certo. Porque o sobrepeso do bebê não é sobrepeso, não é? Não. Então, tá É o certo. sobrepeso, tirando o peso, nós temos uma tabela de ganho de peso só para gestante. Muito bem. É especial, só para gestante. Certo. Doutora, nesse contexto que envolve a gravidez nesse momento, né, que as mulheres estão tão envolvidas, estão mais em casa, como eu disse no início, estão mais ligadas, o sentimento mais envolvente com os seus parceiros, mas é como a senhora disse, os cuidados devem ser redobrados para evitar nesse momento, isso é a orientação do Ministério da Saúde, é isso? Cuidado redobrado, evitar, pelo amor de Deus, de fazer esse negócio de chá. Não tenho nada contra fazer os chás virtuais, mas a gente ainda vê nas redes sociais, não tem como, a gente acaba sabendo da vida das pessoas nas redes sociais. Eu fico indignada quando eu vejo 15, 20 pessoas reunidas para um chá, entendeu? Não é para isso estar acontecendo agora, não é para a gente estar fazendo esse tipo de reunião agora, nesse momento. Então, evite. Algumas gestantes, quando elas trabalham com carteira em locais que concursadas, elas são afastadas do setor que entra em contato com o público. Então, todo esse cuidado ele tem que ter na gravidez, né? Mas não adianta se afastar no trabalho, chega em casa e reunir 30 pessoas, 20 pessoas. Não tem. É o meu apelo aí às gestantes que estão assistindo, pelo amor de Deus, não faça esse chá, faça virtual, faça reunião só você e sua família próxima, né? E Sim. a internet. Muito bem. Doutora, por falar em obesidade, já que a senhora falou, as grávidas geralmente tomam anticoncepcionais, elas, ou melhor, e também, quando engravidam, tem algumas que são tendentes a ficarem obesas ou engordar mais do que o peso do feto? Sim, algumas gestantes, elas têm, às vezes, tem um mito de se dizer que a gestante ela tem que comer por dois, entendeu? Isso é um mito. E ela aproveita. Tá? E aproveita, que às vezes fica ávida pela alimentação. Não, agora é que vou comer por dois. E acaba comendo, às vezes, um alimento até ruim, rico em açúcar, em sal, tem risco de ter hipertensão gestacional, tem risco de ter diabetes gestacional. Sobrepeso não é bom. Você tem que realmente seguir o ganho de peso adequado para a sua estatura, para a sua tabela. Tem que ter um acompanhamento pré-natal. Com certeza, comer por dois, não. Não. Ô, doutora, voltando aí sobre os meios contraceptivos, uma pergunta que eu deixei de lhe fazer aqui, mas é muito oportuna. As mulheres que usam DIU ou usam qualquer outro método contraceptivo, pode praticar exercício sem nenhum problema, considerando que pode haver, por exemplo, no implante do DIU, aqueles 3 a 6 meses pode ocasionar interferência, né? Algum problema. É os meses digamos assim, de prova. Ela poderá ou não... Adaptação. Adaptação, perfeito. Ela pode praticar exercício, doutor? Normalmente. O período de adaptação, pular, praticar ciclismo, correr, isso aí não vai ter grande interferência dentro daquela intraútero, né? Naquela luz que nós dizemos é o espaço do útero, aquela luzinha do endométrio, não tem efeito. O efeito para a expulsão é mais do útero mesmo se contraindo, né? Correr, fazer exercício, pegar peso, não tem interferência no posicionamento do DIU. Ainda bem, né? Certo, certo. E quanto à libido feminino?
há uma interferência no uso dos meios contraceptivos? Pode. Os contraceptivos que têm hormônio, todos eles, de certa forma, bloqueiam o nosso ciclo natural, né? E o desejo sexual também feminino tem muito da cabeça, muito do psicológico, mas também tem um fator hormonal importante. Pelo mecanismo dele de fazer a inibição de determinados hormônios, possa ser, sempre que eu falo aqui, eu digo, possa ser que tenha, né? Porque tem gente que não tem de jeito nenhum, mas possa ser que você tenha redução da libido como efeito colateral, tá? Nada de que você não possa solucionar, nada de que você não possa trocar o método, nada de que você não possa se avaliar para ver se é realmente a pílula que está causando isso, mas é um dos efeitos colaterais dos métodos hormonais. Já o DIU, só de cobre ou cobre com prata, não mexe. Então, eis a questão aí de não trazer isso para a mente para evitar, porque como a senhora disse, como ele é psicológico, né? De repente, também. Estou fazendo isso, está acontecendo isso. Não deve, digamos assim, alimentar essa relação, né? Não. E conversar com a profissional, né? Com certeza. Externando esse diálogo, essa conversa, deixar de conversar com a vizinha. Deixar de conversar com a amiguinha. Que só muitas vezes traz informações contrárias, né? Doutora, nosso bate-papo está excelente aqui, mas eu preciso agora falar na Santa Cecília Vidros Temperados. Doutora, nesse momento de pandemia, momento em que a senhora falou um tema aí que me chamou a atenção e eu acho eu sou a favor do isolamento social, eu sou a favor do distanciamento, do uso da máscara, eu sou a favor de tudo isso. E eu sempre tenho discutido aqui que eu tenho que obedecer, eu sou contador, eu sou advogado, eu apresento o programa Café com Leite, eu não entendo de saúde. Se o médico diz use máscara, eu uso máscara. Se ele disser suba a ladeira correndo, eu vou subir a ladeira correndo. O que ele mandar, eu cumpro, né? Porque eu quero cuidar da minha saúde. Então, assim, o que a senhora deixa de orientação para as mulheres grávidas e as que pretendem engravidar, que são as pretensas grávidas, que regras elas devem tomar, que cuidados devem tomar nesse final de programa para que elas possam evitar o Covid-19, que é o principal. Não precisa nem evitar a gravidez, evita o Covid-19. Evita o Covid, né? Primeiramente, assim, que sua gravidez seja, antes de tudo, planejada, que você saiba, né, que o momento difícil pelo qual estamos passando. E uma vez que opte por engravidar, ou que acabe engravidando, que tome a vacina. E a vacina é primordial. Não tem outro meio da gente evitar que o agravamento dessa doença. Até o momento nós não sabemos se essa vacinação ela vai ser definitiva, se ela vai ser anual, não temos como saber. Mas se engravidou ou se teve bebê há pouco tempo, gestantes e puérperas já são incluídas nos grupos prioritários para vacinação, independente das comorbidades. Inclusive, eu vi numa nota do jornal ontem, aqui do Ceará, que já vai começar um cadastro das gestantes e puérperas na região do Cariri. Vamos aguardar as próximas informações para, assim que for liberado, quem tiver gestante ou tiver tido bebê há menos de 40 dias, se cadastrar e se vacinar. Ainda é o melhor meio, né, doutora? A vacina ainda é o melhor meio de combate, né? Álcool, higiene, essas coisas que a gente já bate na tecla diariamente, né? Distanciamento, evite aglomerações. Não tem outra forma. Se precisar ir para o trabalho, que tenha muito cuidado, use máscara, troque a máscara, não use a máscara no pescoço, né? Use ela no rosto, tudo. De preferência descartável, de preferência que seja trocada a cada 2 ou 3 horas. Se tiver sintomas gripais, se afaste. Não ache, eu acho que é só uma gripe, entendeu? Não, isso aí não cola mais. Tem que se afastar, tem que fazer a testagem e
quando chegar a sua vez de fazer o cadastro, se cadastrar e vacinar. Muito bem, doutora. Parabéns. Estou conversando com a médica uroginecologista, a doutora Cíntia Correia, falando sobre esse tema de extrema importância. Desse momento, como eu disse no início do programa, o momento em que você está em casa. Agora eu tenho certeza que estamos chegando ao final do programa e você está sabendo de muita coisa, né? Eu aprendi muito. Eu vou aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Vou só tomar um cafezinho com minha convidada e daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já estamos de volta, já tomei um café, tomei uma água mineral, já estamos aqui muito confortáveis agora para dizer para você, querido telespectador, eu estou sem máscara porque estou no meu ambiente sozinho, a doutora Cíntia também está sem máscara, pois está no ambiente dela também sozinha, portanto, isso é um exemplo para você, mas sempre uso máscara, a minha está aqui ao lado, logo que concluir esse programa, eu voltarei a usar a máscara, e a nossa orientação para você, não é isso, doutora? É assim que tem que ser, né? Doutora, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua aula, fico muito feliz, quero que a senhora deixe as suas redes sociais, quem quiser lhe encontrar, como fazer, ficarei muito feliz. Muito obrigado, doutora. E olha, DST, eu acho que é um tema importante para a gente conversar oportunamente, né? Já fica o convite. Eu acho. Ótimo. Eu acho. Ótimo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, a oportunidade. Me sinto honrada de estar no seu programa, obrigada pelo convite, e nas próximas oportunidades que eu tiver, me chame, e com certeza eu vou aí falar, espero que pessoalmente também, né, falar sobre outros temas pertinentes. Ainda bem que nossa entrevista saiu, achei que talvez que a internet não fosse deixar, mas fiquei feliz. Que bom. Então, minhas redes sociais, eu estou no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, é o Instagram Doutora Cíntia Correia, DRA, Cíntia com TH Correia, Doutora Cíntia Correia, e atendo no Instituto Cérebro, Mente e Visão, no edifício Office Cariri, aquele próximo ao shopping. E posso deixar o telefone de contato? Pode, por favor. Pronto, telefone para contato, o WhatsApp é o 99977 3434, 99977 3434. Para ligar, você pode ligar pelo 2131 4010. Pronto, todas essas identificações nós colocaremos aqui nos caracteres disponíveis ao nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez a doutora Cíntia Correia pela aula de hoje. Fiquei muito feliz, espero em breve que eu possa lhe servir um cafezinho nos nossos estúdios, será uma honra. E dizer aqui para você, querido telespectador, que nós chegamos ao final, mas você pode continuar nos assistindo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no YouTube, no nosso canal no YouTube, também no site tvverdevale.tv e no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos com muita frequência, tudo isso e muito mais são os melhores meios de combate ao Covid-19, e, afinal de contas, ainda não temos vacinas para todos. E estas são as orientações dos profissionais de saúde. E para você que nos assiste, eu sempre te digo, não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá.